porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Pode dizer amém, irmãos? Um texto poderoso. Todas as vezes que Deus levantou os profetas em Israel, é porque Israel estava completamente longe de Deus. Eu estou falando da nação de Israel. Israel estava longe, Israel estava desviada. Israel estava fora dos caminhos do Senhor. Israel estava fazendo o contrário daquilo que Deus tinha estabelecido para aquela nação. Aliás, Israel veio a nascer debaixo de uma promessa que foi dada a Abraão e Sara, que eles seriam pais de um filho. Esse filho chamaria-se Isaac. Isaac era o filho da promessa, e a partir de Isaac, então, uma nação poderosa. Estudando a palavra, existe uma passagem, eu não tenho tempo para ler tudo, mas se você ler um pouco a Bíblia, você vai lembrar, quando Deus viu que Abraão estava comprometendo a promessa daquilo que Deus tinha falado antes. E o que Abraão fez? Abraão, quando foi pai, Abraão ele se empolgou tanto com Isaac, que ele começou a desviar a sua vida e o seu coração da promessa maior. Abraão, apesar de ser o pai da fé, ele teve momentos de incredulidade na sua vida. Abraão, apesar de ser o pai da fé, a fé que Abraão tinha em Deus, por um tempo, foi abalada. E Abraão, quando ele recebe Isaac, já na velhice, e ele vê Isaac crescendo diante dos seus olhos, Abraão se empolga com aquela promessa, e Deus começa a perceber que o filho Isaac, a promessa, estava sendo mais importante do que tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Foi necessário Deus então interromper esse processo de desvio na vida de Abraão, quando ele pede que Abraão suba um monte e ali sacrifique o seu filho. Abraão obedeceu com todas as dificuldades. Ele sobe o monte, ele prepara o sacrifício. O filho Isaac, vendo aquilo, pergunta a Abraão, pai, aonde está o sacrifício? Obviamente Abraão sabia, porque Deus tinha falado com ele que queria que Isaac fosse o sacrifício. Isaac, alguns contam que ele era um adolescente, mas existem estudiosos da palavra que consideram que Isaac ali, naquela ocasião do sacrifício, não era um garotinho. Isaac já era um homem de aproximadamente 30 anos. Isso não está registrado na Bíblia. Mas o que deixa claro, o que dá a entender, é que só o fato de Isaac perguntar aonde estaria o sacrifício, deixa muito claro que Isaac tinha consciência de tudo que estava sendo feito ali. Então Abraão não estava com uma criancinha, com um recém-nascido. Estava no mínimo com um garoto, um adolescente, sabendo de todos os procedimentos. Inclusive, Abraão já fez vários sacrifícios antes desse sacrifício que Deus tinha pedido a Isaac. Então Isaac já tinha participado de outros sacrifícios, já tinha feito e talvez até ajudado o pai a fazer o sacrifício, como também ele era sabedor que existia sim um animal que era colocado em sacrifício. Mas naquela ocasião, não tinha animal, não tinha cordeiro. E despertou em Isaac uma curiosidade. A resposta de Abraão, naquele texto, naquela passagem, ao filho, é quando se diz que Israel nasceu exatamente ali. E qual foi a resposta que ele deu ao filho, quando o filho perguntou, cadê o sacrifício? A resposta de Abraão para Isaac foi, o Senhor proverá. E quando ele disse, o Senhor proverá, Deus começa a olhar o coração de Abraão, e ele começa a entender que o coração de Abraão está voltando para o centro da vontade dele, de Deus. E quando ele avança no sacrifício, a passagem conta que ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, o anjo então vem, segura e não permite aquele sacrifício, porque no coração Abraão tinha se arrependido
No coração, Abraão estava disposto a sacrificar o que ele mais amava, e no coração ele entendeu, Deus entendeu que Abraão estava voltando para ele, para um cumprimento da palavra. Tudo isso por fé. Mas quando ele responde, o Senhor proverá, ali nasce Israel. Porque Abraão estava se voltando para Deus, para de fato obedecer, talvez contrário ali às suas vontades, mas ele entendia a vontade perfeita de Deus. Você vai a Israel junto comigo. Vou repetir para você receber isso. Nós juntos vamos a Israel. Quando você for a Israel, e eu já fui a Israel 3 vezes, é impossível você pisar naquela terra, ver todos aqueles conflitos naquele Oriente Médio, você vê uma terra que nasceu no meio de um deserto, e você vê Israel com tanta prosperidade. Somente a mão de Deus pode fazer aquilo que faz com Israel até hoje. Israel é uma cidade rica, Israel é uma cidade próspera. Israel é o cumprimento do que diz Isaías, que da rocha vai sair a água, que do deserto vai florescer tudo, que vai sair rios. Não tem como, você vai a Israel. Bianca foi agora com o Erickson, e eles voltaram dizendo, só pode ser um milagre, só Deus poderia fazer aquilo. Uma cidade sem recursos, uma cidade sem condições, uma cidade que só cresce e só prospera. E o que é Israel hoje? Israel hoje é o centro de toda a adoração do planeta. Se você acha que o que sustenta o mundo é os Estados Unidos, a sua economia, não é. É Israel nas suas intercessões. Deus colocou Israel no centro do coração dele. E ali nasceu. Por isso que Israel, até o dia de hoje, ela vive debaixo da provisão de Deus, debaixo do milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos Israel, nós somos a igreja. E como igreja, Cristo é a cabeça. Ele é o Deus de promessas. É o Deus que o que fala, Ele cumpre. E assim como Deus sustenta Israel até hoje, Deus sustenta a tua vida. Deus sustenta a igreja. Eu quero que você entenda que você precisa liberar como Abraão liberou uma palavra chamada Deus proverá. Deus vai prover a tua casa, Deus vai prover a tua vida, Deus vai prover a tua vida financeira, Deus vai prover os teus sentimentos, as tuas emoções, Deus vai prover os teus filhos, Deus vai prover as tuas necessidades. Deus é o Deus de provisão. Diga comigo, Deus provê todas as coisas. Toca na pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus vai prover. Toca na pessoa do seu lado e diga assim, Deus vai prover tudo na sua vida. Diga, não vai lhe faltar nada. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, já lhe faltou alguma coisa? Até o dia de hoje não lhe faltou. E daqui para frente não vai lhe faltar absolutamente nada. Você pode dar aplauso a Jesus? Então, quando Israel não era Israel, era apenas uma promessa na pessoa de um garoto, não faltou absolutamente nada. Deus sempre proveu. Quando a geração de quando a geração de Abraão passa, Abraão então já morre, e morre Isaac, e Sara, e aquela família toda. Agora chega o tempo dos hebreus, quando eles se tornam agora escravos no Egito, e por 430 anos, aquele povo se tornou escravo, mas era um povo que tinha uma promessa, não tenha dúvida disso, porque vem agora a geração de José, de Jacó, e muitas promessas. Sempre aquele povo nasceu debaixo de promessa, e agora aquele povo está na condição de escravo, 430 anos, mas aquele povo não parava de clamar a Deus. E agora eu cheguei em Êxodo, e a Bíblia diz que Êxodo está registrado, que o povo clamava a Deus, chamava por Deus, Deus desceu, viu o clamor daquele povo, e a Bíblia diz então que Deus atendeu aquele povo. Aí Deus começa a colocar a mão naquele processo todo. Ele faz com que Moisés torne-se um egípcio de criação. Depois ele descobre a sua verdadeira identidade, que não é egípcio. Então ele entendeu que ele era um hebreu, fazia parte daquela família gigante de escravos. Ele se revolta com aquilo, vai querer resolver com a força do seu braço. Moisés ainda não tinha experiências com Deus. Quem não tem experiências com Deus, acha que tudo resolve na força do braço, do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Por isso que muita gente aí está dando cabeçada na vida.
porque quer resolver as coisas da sua maneira, da sua forma. Ou, quando Deus não age como queremos, nos revoltamos com Deus, esfriamos a nossa fé, paramos de orar, largamos a fé, no lugar de segurar a fé, começamos a largar a fé, talvez escutar um ou outro, um amigo, um vizinho, alguém no trabalho, alguém no YouTube, e a gente começa então a abandonar, a se afastar de Deus, os princípios que lá no começo você agarrava com ele, dormia com ele, velava por ele. Agora você é aquele ou aquela que vem para o culto, friozão, friazona, religioso. Talvez vem porque tem medo de Deus, mas aquela relação íntima de fé, de comunhão, acesa, aquilo está começando a ficar para trás. Por quê? Porque não aconteceu no seu tempo, não aconteceu na sua forma, não aconteceu da sua maneira. 430 anos, o povo clamando. E Deus um dia decidiu vir ver. E ele viu. Ele se compadeceu. E ele então começa a agir. Aí começa aquela história toda que Moisés mata o egípcio, foge para o deserto, fica 40 anos, conhece Deus no deserto, no Sinai. A sarça não se consumia, pegava fogo, mas não se consumia. Foi uma forma que Deus encontrou de atrair Moisés para ele, porque Moisés agora era um homem que cuidava de ovelhas, ele dorme príncipe, ele acorda um fugitivo, e ele some no meio do mundo. Você acha que Moisés estava entendendo tudo? Contar a história de Moisés é fácil, e da vida dos outros mais ainda. É uma vida que passou, é uma história que passou, como a história de José. O que é que José fez para terminar por uma parte do seu tempo em um calabouço? Não fez nada. A Bíblia diz que Deus era com José todo o tempo. Nós temos uma confusão na mente, era bom a gente resolver isso hoje. O fato de vivermos pela fé e de sermos filhos de Deus, nós achamos que somos blindados contra todo tipo de problema que existe nessa vida. Queridos, o sol nasce para todos. Os problemas nascem para todos. Olhe para mim, por favor. Eu não sei o seu sofrimento, mas o que eu sei é que a dificuldade que você passa no atual momento, todos que estão me ouvindo, inclusive estão do seu lado, na sua frente ou atrás de você, todos, inclusive eu que estou pregando, todo mundo aqui hoje tem um problema a ser resolvido. Todo mundo aqui está carregando uma porção de sofrimento. Todo mundo, e agora eu quero sair desse templo, eu quero ir para o planeta Terra. Todo ser vivente que está nessa terra está perdendo alguma coisa, está sofrendo por alguma causa. Quando você começar a entender que você não é a única pessoa que sofre no mundo, ou que você não é a única pessoa que mais sofre nesse mundo, a sua fé, ela vai começar a trabalhar de uma forma sobrenatural, mas também de uma forma coerente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenha fé, porque disse Jesus: eu venci o mundo. Muitos dos problemas se tornam maiores porque nós não conseguimos entender o agir de Deus. E quando eu digo não conseguimos entender, eu não estou te estimulando para você entender o agir de Deus, mas para você confiar no agir de Deus. Confiar na palavra de Deus. A nossa mente é uma mente finita, e a mente de Deus é uma mente infinita. Quando Deus vê o sofrimento daquele povo, Deus prepara Moisés para se tornar o maior libertador da história. Aí a igreja já é muito bem consolidada sobre a festa da Páscoa, que foi a primeira festa estabelecida pelo Senhor. E porque a Páscoa, além do significado passar por cima ou passar sobre, porque também Páscoa é considerada como a festa das primícias, mas também Páscoa ela é conhecida como a festa da fé. Por quê? Porque quando Deus chegou para os hebreus, por meio de Moisés, e disse: Moisés, comunique o povo, celebre a Páscoa, porque amanhã vocês verão o grande livramento. Em uma noite, de um dia para o outro, mais de 1 milhão de pessoas dormem escravos e acordam livres.
Nenhum outro Deus poderia fazer pelos hebreus o que o Deus dele, que é o mesmo que é o nosso, fez. De uma noite eles dormiram escravos e eles acordaram livres. Agora, por que a festa da fé ou festa das primícias? Porque a libertação ainda não tinha acontecido no plano físico. Isso é importante você ouvir, quem está me ouvindo? A libertação não tinha acontecido no plano físico. O que foi que eu falei? Mais uma vez. Mais uma vez. Você vai entender porque eu estou pedindo para você repetir. Mais uma vez. A libertação não tinha acontecido no plano físico. Quando Deus disse, prepare a Páscoa, celebre a festa, porque amanhã nós vamos sair daqui. Qual era a ordem? Celebre a festa. Porque a vitória seria quando? Amanhã. Você viu Miriam, quando o povo atravessou o mar, o que ela fez com o tamborim? Quem lembra o que Miriam fez? Ela dançou. Ela dançou quando? Depois que atravessou. Amados, olha aqui para mim. Depois que atravessou, que ela tira, que o hebreu tira o último calcanhar que pisa na areia, acho que Miriam fez assim, alguém pode me confirmar se todos vieram? Lá atrás alguém pode ter dito, avisa Miriam que o último zerou, está todo mundo em terra. Tem certeza? Tem alguém que ficou para trás? Não, para trás só estão os hebreus, que foram engolidos agora pelo mar. Desculpe, os egípcios, só eles que foram engolidos pelo mar. Tá, mas só mais uma vez, e os hebreus? Todos passaram. Porque ele vive. Aí ela puxa um pagodezinho lá, um pagode. Porque posso crer no amanhã. Amados, olha aqui para mim nos meus olhos. Celebrar, ou amém, ou glória a Deus, ou festa, quando a bênção chega na tua mão física, isso não é fé. Você sabe o que é fé? É você crer que dia é amanhã. Segunda, qual o dia da semana? Segunda-feira, qual o dia? 25, 28 é o que amanhã? Oi? 24, segunda-feira do mês de... Deus pode fazer um milagre na sua vida. Teve a mãe da fé e teve o amém para não pagar o mico. Eu quero o amém. Calma. Que você creia que o que Deus disse, Ele cumpre. Deus disse para Moisés, amanhã será a libertação. Então, celebrem. Aí Deus pode falar à igreja. A igreja precisa celebrar por fé. Porque amanhã o Senhor vai fazer na sua vida o que você espera por tantos anos. Você entendeu por que a fé só cabe para os loucos? Porque o que é viver pela razão? Se tem nas suas mãos, se você consegue segurar, ver, tocar, cheirar, é a bênção. Mas a palavra que Deus falou é muito mais concreto do que aquilo que você segura. Por isso que eu pedi para você repetir 3 vezes. A ordem foi: celebre hoje, porque amanhã terá conquista. Queridos, olha aqui para mim. Eu costumo pregar e eu não vou voltar atrás do que eu prego. Quem consolida a sua vida em Jesus é o discipulado, é a palavra de Deus, é Cristo no centro do coração de um homem. Milagres não consolida a vida de ninguém. Milagres é testemunho para estimular a tua fé. Milagres é testemunho para você fazer a mesma coisa. Milagres é para trazer alegria à igreja. Mas milagre não consolida a vida de ninguém.
Porque o milagre que você recebe hoje por uma necessidade, amanhã você vai ter outras necessidades, aonde você vai precisar de outros milagres. E dependendo daquele que recebeu o milagre, se a sua vida não estiver plantada, enraizada em Cristo Jesus, mas se a tua vida for de dependência de milagres, você não firma a sua vida. Os hebreus, eles só lembravam de Deus, ou eles só festejavam Deus quando o milagre acontecia. O mar engoliu os egípcios. Aplauda o Senhor. A água saiu da rocha. Outro milagre. Aplauda o Senhor. O maná caía do céu no prato de cada um. Aplauda o Senhor. Não faltava sandália para os pés. Aplauda o Senhor. Eles tinham fome e as codornizes vinham na direção deles. Elas tombavam e caíam nas suas casas. Aplauda o Senhor. Mas todas as vezes que os hebreus começavam a entender que Deus estava demorando para aquilo que eles queriam, o que é que eles faziam? Murmuravam. Eles murmuravam. Está provado que milagre por milagre não consolida ninguém. Não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema do ser humano chama-se Cristo Jesus. Porque se Ele fizer, Ele continua sendo meu Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Se demorar a fazer, Ele continua sendo meu Deus. E se Ele não fizer e fizer outra coisa, Ele continua sendo o meu Deus. Então, em todo tempo você vai celebrar. Os hebreus, eles não caminhavam por fé. Eles não tinham propósito. Os hebreus não sabiam quem era Deus. Os hebreus não queriam saber quem era Deus. E os hebreus se agarravam nos pés de Moisés. Por que Moisés era a coisa mais importante para eles? Porque eles aprenderam, olha para mim, uma geração, 400 anos, 4 gerações, aprendendo a adorar todo tipo de ser que você possa imaginar. Eles tinham um Deus para cada dia. E quando Moisés começou a fazer o Monte Fomegar, abriu o mar, eles entenderam que a solução agora era Moisés. A prova é tanto que quando Moisés some por um tempo e vai no Sinai, e Deus começa a escrever as tábuas, os princípios ali, começa a passar todas as informações para ele instruir os hebreus, eles começaram o quê? Moisés está demorando. Moisés morreu. Foi consumido por esse Deus aí que ele crê. Eles não tinham comunhão com Deus, apesar que Deus queria ter comunhão com eles. A relação deles era com Moisés, eles não conseguiam. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram de um ambiente idólatra, mas eles eram idólatras dentro de si. E quando eles acharam que Moisés demorou, então eles começaram a dizer: Arão, você está na liderança principal. Nós temos aqui os nossos ouros, que trouxemos do Egito, que Deus nos deu. Nós queremos agora derramar tudo aqui, derrete e faz um bezerro de ouro. Arão não foi um líder convicto, não tinha o Senhor no centro da sua vida. Ele se une àquela multidão e faz um bezerro de ouro. E eles começam a festejar aquele bezerro de ouro e dizer: obrigado, bezerro de ouro, porque você abriu o mar. Obrigado porque você nos livrou de Faraó. Obrigado pelas codornizes. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Moisés não está mais aqui, mas tu és o nosso Deus. E ali eles começam a celebrar, fazer uma orgia, fazer uma festa. E quando Moisés vem descendo, ele escuta o alarido. E aquilo Deus não gostou. Porque ali não era só uma festinha, ali não era só um bezerrinho de ouro, ali era Deus vendo que estavam tentando substituí-lo por um bezerro. Tinha olho, mas não via, ouvido, mas não ouvia, tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não cheirava, tinha patas, mas não se mexia. E aquela multidão, milhares e milhares, dizendo que foi aquele bezerro que fez tudo por eles. Foi quando Deus manda Moisés descer, resolve aquela rebelião, mas não teve jeito. Eles começam a caminhar, e lá na frente começa a dar trabalho. Chega uma hora que Deus disse assim: basta. Amados, existem coisas que Deus gosta, e existem coisas que Deus não gosta.
Se tem uma coisa que Deus não gosta, é um ambiente de incredulidade. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é um ambiente onde as pessoas não creem naquilo que Ele pode fazer. E se tem uma coisa que Deus ama, é um ambiente onde as pessoas geram a fé. Onde as pessoas dependem de Deus para tudo. Onde pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, mas assim, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, eu não vou fazer absolutamente nada. Você sabe por que o estresse está tomando o coração de muitas pessoas? Lembra que eu peguei aquele livro de Joyce Meyer, o título do livro é Sobrecarga, e eu ministrei aqui umas 4, 5 quartas-feiras, só falando sobre o estresse. E nós aprendemos sobre o estresse. Ele mata, ele é destruidor, o estresse é coisa séria, desencadeia depressão, pânico e uma série de outras doenças na nossa alma. Eu falei sobre o estresse. E a gente brinca, estou estressado hoje. Nós não podemos brincar sobre o estresse, estudamos sobre o estresse. O estresse é o mal do século, que tem derrubado pessoas, tem destruído pessoas, tem acabado com o casamento, com a família. Agora, como nasce o estresse? Simples frases do tipo, eu sou responsável por minha família. Eu é que organizo as finanças da minha casa. Eu não posso ir para o culto porque eu tenho que fazer hora extra. Porque se eu não fizer hora extra, a empresa não vai render. Ali no livro nós aprendemos que só o fato de você puxar responsabilidade para você, isso já lhe gera um monte de estresse. O filho que você tem não é seu, é do Senhor. A casa que você mora, eu falo família, não é sua, é do Senhor. As finanças que você tem, o Senhor te confiou um valor, tudo é do Senhor. Essa igreja é do Senhor. Esses discípulos são do Senhor. Amados, houve um tempo na minha vida que eu vivia estressado. Porque entrou em mim, como talvez tenha entrado em muitos aqui, aquela sensação de que eu sou responsável por tudo. Eu não estou dizendo que devemos ser irresponsáveis. Eu estou ensinando que nós não temos condições de sustentar nem a nossa própria vida. O ar que você respira é porque Deus está liberando no relógio dele a capacidade de você respirar e forças para você andar. Esse ano, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava na casa do apóstolo Edmilson, o celular toca, Alicia. Raquel. João, quero te falar um negócio. Chegou alguma notícia aí para você? Raquel, ali, eu fiz, não. Sobre o que, Raquel? Fala logo. Não, tá bom, vou te falar, porque tudo já passou. Amados, quando ela disse, tudo já passou, passou um filme na minha cabeça. Meus filhos, ela, calma, respira. Aconteceu um problema comigo, mas eu estou bem. Eu pensei que alguém teria ligado. Se você soubesse, eu lhe conheço, você ia pegar o voo e ia vir para cá agora. Mas quanto que houve? Eu estava com a Alicia tomando um cafezinho no Natal Shopping, no discipulado, e comi um negocinho, passei mal. E aí? Eu passei mal de cair. Eu caí no shopping, fiquei lá, arriada. E a Alicia, louca, sem saber o que fazer, chamou o corpo de bombeiro, aquela turma toda que ajuda todo mundo. Mas como isso, meu amor? Não sei, João. Não sei. Chamei Carla morava perto de Natal, veio correndo e me prestou socorro. Mas você está bem? Eu estou bem. Mas a dor que eu senti foi uma dor que eu nunca senti na minha vida. Eu desmoronei, em praça pública. Teve que vir em corpo de bombeiro, sei lá, quem ajuda lá, aqueles profissionais, teve que socorrer Raquel. E ela estava normal, saiu de casa normal. Amados, se existe algo frágil na nossa vida, eu posso lhe garantir que é a nossa vida. Se tem algo frágil na nossa vida, é a nossa vida. Os hebreus, é interessante que o texto diz que Deus os chamou e disse, levem eles para adorar o meu nome e em seguida a terra prometida. Nós temos uma maneira de dizer assim, e Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. A conversa não é essa. A conversa é, tire o povo, leve para a adoração no monte e em seguida eles vão caminhar para a terra prometida. Ou seja, o que Deus fez com Moisés era o que Deus queria fazer com a nação. Amados, quando nós fizermos aqui um comando sobre vigília, participe você, que está na frente e o último que está lá atrás. É uma convocação solene.
Deus não quer aparecer só para os líderes. Deus quer aparecer para todo aquele que crê e invocar o seu nome. Só que o povo hebreu não obedeceu a ideia de conhecer a Deus, saber quem Deus é, se relacionar com Deus e a partir daí uma caminhada para a terra prometida. O fato deles não saberem quem era Deus, comprometeu a vida. Queridos, se você não entender que fazer parte da igreja é um passo que você dá, mas é necessário muitos outros passos, e o passo principal é você conhecer a Deus. Você precisa saber quem é Deus. Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia o apresenta simbolicamente como um pão, mas ele não é pão. Simbolicamente como luz, mas ele não é luz. Simbolicamente como água, mas ele não é água. Mas ao mesmo tempo é aquele que mata a fome, que dá a luz quem está em trevas, e mata aquele de sede quem está com sede. Você tem que entender que quando Jesus veio ao mundo, ele veio como homem. Hoje você não consegue ver Jesus fisicamente, porque o ministério dele já passou. Agora é o ministério da pessoa do Espírito Santo, que inclusive prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? A partir do momento em que você começa a conhecer Deus, e como conhece Deus? Você conhece Deus a partir da leitura da palavra, ler a Bíblia. Você conhece Deus vindo para os cultos. Você conhece Deus nos pequenos grupos, nas casas. Você conhece Deus conversando com quem já conhece Deus. Você precisa ir para uma célula, parar e ouvir quem está ministrando. Abrir seu coração. E Deus então vai aparecer a você. Quando Deus aparecer a você, você vai entender que Deus é infinitamente maior. Ele é muito mais interessante do que as promessas que Ele tem para a sua vida. Eu repito. Quando Cristo está no centro do coração de um homem, a tempestade pode até alcançar você. Mas você será como o cedro do Líbano, firme na rocha. Não é à toa que eu estou na igreja, não nessa, mas quando eu me converti, 33 anos. Eu entrei na igreja com 21, no auge da minha juventude. 21 anos. Queria ser atleta profissional. Me dediquei a isso por muitos anos. Vivi nos treinos. Quando eu conheci a Cristo, Ele disse: eu tenho um plano para você. E o plano que eu tenho para você não é o que você tem para a sua vida. E eu me submeti à vontade dEle. E hoje eu estou aqui. O plano que Ele tinha para a minha vida é que eu seria um pastor. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estou firme na igreja não é porque eu sou um pastor. Eu estou firme na igreja há 33 anos, porque quando eu entrei na porta de uma igreja, eu entrei dizendo para mim mesmo: eu vou entrar por Cristo e por Cristo eu permaneço. Porque dentro de um ambiente, seja ele qual for, onde tem pessoas, trabalho, família, igreja, célula, todo o ambiente, você vai encontrar pessoas diferentes. Pessoas que creem, pessoas que não creem. Pessoas que levam a sério o Evangelho. Pessoas que levam o Evangelho na zombaria. Pessoas que brincam com Deus. Pessoas que levam a sério com Deus. Enquanto o pastor Fernando estava ministrando aqui, ele se apresentou como médico. A esposa dele está ali, a Simone. E Simone, eu falando para ela, qual foi o ano que o pastor Fernando conheceu a ECG? Ela disse: não, apóstolo, desde criança. Praticamente a ECG começou na casa dos seus avós, foi isso? Não era dos seus avós? Começou na casa dos seus avós. E desde criança ele está no Evangelho. Eu fiz: e vocês se conheceram como? Quando eu vim para a igreja. Eu vim para a igreja, passou um tempo, ele se conheceu. Estão 15 anos casados. E ele é um médico. Hoje está um som de Lucas aqui, né? Lucas era crente. Mas também era um médico. Ele é um médico. Ele dedica a esse, eu chamo de sacerdócio. Né? Isso é um sacerdócio que ele atende à sociedade. Um médico, como qualquer outro médico que você conhece. Mas ele é um homem de Deus. E ele aceitou o desafio de, além de ser médico, ele é um pastor.
Então, se alguém passar mal aqui, Fernando, dá o laudo. Brincadeira. Mas é um médico, ele está consolidado. Aí a pastora Simone, consolidada, e hoje tem 2 filhos. O Gabriel e o Davi, né? Vem cá, Davi. Quando você estava na igreja pequenininha, você era da idade dele? Mais ou menos assim? Mais novo ainda. Aqui, Davi. Gente, esse menino só viu mar e piscina. Ele está rosa, agora um camarãozinho. Menino lindo. Você é crente, filho? A mãe dele falou, o outro apagou lá no escritório. Mas o outro está na glória, está melhor do que a gente. Aí a mãe disse, esse aí vai ficar. Aí eu disse, não, então fica. Ele disse, não, esse aqui lá na ECG, 2 cultos, 3 cultos, não perde culto. Está aqui crente. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Lindo. O pai começou menos do que essa idade. O pai começou menos do que essa idade. Hoje está um homem formado, uma profissão, e serve o Senhor. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, queridos. Depois dos hebreus se torna Israel. Na liderança de Josué, em todas as lideranças, Israel o tempo todo fugia da presença de Deus. Israel o tempo todo queria fazer as coisas da sua forma, da sua maneira, com as suas próprias mãos, com a força do seu braço. O que é que Israel sofria? Dava com os burros na água, as coisas davam errada para Israel. Aí o que é que Deus fazia? Olha para mim. Deus voltava para Israel, derramava todo o seu amor, e quando ele se voltava para Israel, ele levantava os profetas. Diga profetas. Diga, por que profetas? Se não existir profeta, ou se não existir uma voz profética, o povo morre, o povo padece. Profeta é importante. E o profeta que eu estou falando, eu não estou falando dos profetas dos dias de hoje, balá, 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 e acaba, balá, balá, vá para casa. E você chega em casa, alguém vai dizer, o que é que você aprendeu no culto? Balá, balá. E foi bom para você? Foi bom, balá, 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 balá. E o que é que você pode me ensinar? Balá, 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 balá. Eu não duvido dos dons do Espírito. Eu não duvido dos dons de línguas. É bíblico. Eu sou batizado do Espírito Santo, eu falo em línguas. Mas profeta na Bíblia não é o que entendemos hoje. Está errado o que entendemos acerca de um profeta. Profeta na Bíblia vem para restaurar. Profeta na Bíblia vem para ensinar. Profeta na Bíblia vem para trazer cura e libertação. Profeta ensina. Profeta estuda. Profeta traz a clareza. Amados, como nós vamos caminhar sem uma visão? Como nós vamos andar sem uma visão? A casa que você mora, se você apagar a luz da sua casa, você não anda nela. Porque você não tem o quê? Visão. Você não tem clareza. Então o profeta não é aquele que vem com aquela cara que vai matar você. Eis que eu digo que a sua sepultura abriu. Aí balá, 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 balá. Uma palavra que não tem esperança, uma palavra que não tem socorro, uma palavra que não acode, uma palavra que não ajuda, uma palavra que não levanta. Israel sempre foi pego em momentos difíceis, e por que não dizer um caos? Ezequiel é um profeta. E Ezequiel foi levantado por Deus. E por que o Vale dos Ossos Secos, irmãos? Vale dos Ossos Secos é uma representação simbólica do que Deus queria mostrar ao profeta, para o profeta profetizar o contrário. Quem está entendendo, diga amém. Israel estava desviado, Israel estava longe, distante dos caminhos do Senhor. Quando Deus olhou a condição de Israel, longe dele, sem depender dele, ele olhou e disse assim, eles estão como um vale de ossos secos. Irmãos, o que é você sem Deus? Gente rica, milionária, sem Deus, é uma vida falida, nada preenche. Eu estava lendo agora um comentário de um psiquiatra, e os estudos que ele fez, ele não é nem um homem cristão, é um estudioso da ciência. Ele considera que
65 ou 70% da população mundial vive um negócio chamado vazio dentro de si. 65 a 70%. Se eu fizesse aqui um apelo agora, por favor, não venha. Se eu fizesse um apelo agora, por favor, sai da sua cadeira, vem aqui à frente, quem sente um vazio, vem aqui na frente. Um monte de gente vinha. Amados, o povo está tendo um comportamento interno que não demonstra externamente. Domingo, sexta-feira, início da tarde, eu fui com o Gabriel, meu filho. Cadê Gabriel? Foi o Gabriel, meu filho, a gente foi comprar uma bolsa, pode falar, né? Que já deu, né? Uma surpresinha para a Alice. A gente foi comprar uma bolsa. Aí, pai, vamos, né? Foi. Aí comprei a bolsa. Dentro do Midway, no último andar, tem aquelas barras lá de vidro, né? Com ferro, você escora ali. E estava caminhando, terminei o que eu tinha que fazer. E veio no meu coração fazer uma oferta. Estava dentro do Midway. E o Espírito Santo me tocou para fazer uma oferta. E eu sentei na cadeira. Não, desculpa, fiquei em pé, escorei. E eu fiz uma oferta. Por uma causa específica, por uma pessoa. E depois eu fiz uma oferta pela igreja. No Midway. Tem algum problema fazer uma oferta? Só se faz na igreja. Onde o Espírito Santo tocar. E eu fiz a oferta. Fiz 2 ofertas. Aí falei para Gabriel. Gabriel, vamos, pai. Gabriel, eu vou orar. Aí Gabriel, aqui, vou orar aqui. Eu vou orar aqui e você fica de olho aqui que eu vou para cá orar. Eu não queria nem que ele soubesse do que eu queria. E eu me escorei naquela barra de ferro, tipo inox, de vidro, no último andar. E eu olhei assim para baixo. Fiquei parado, Gabriel aqui em pé. E o Mira, gente passando lá para o outro. Eu escorei a cabeça. E comecei a orar. Eu entrei num quebrantamento. No Midway. Amados, oração de 5 minutos na igreja é muito rápido. 5 minutos no Midway é uma eternidade. E eu me debrucei, e orando, e profetizando, e chorando. Gabriel começou a olhar. Amados, o tempo que eu fiquei, 4 pessoas vieram. Os seguranças do Midway. Ele está bem? Gabriel está bem. Ele está bem. Ele precisa de ajuda? Não, ele está bem. Gabriel estava meio sem jeito de falar, né? Meu pai está orando, fez uma oferta. Quem é que entendeu esse negócio? E Gabriel, quando anda comigo, ele já sabe desses micos que às vezes eu faço ele pagar. Do tipo, não tinha outro canto para orar, meu pai não podia orar dentro do carro, só eu e ele. E eu estava lá. E eu me perdi ali no tempo e no espaço. Mas foi o suficiente para 4, 5 profissionais. Eram os segurança, corpo de bombeiros, os caras que ficam lá. Ele está bem, vamos tirar ele daí. Amados, quando eu terminei a oração, vamos, Gabriel. Deu tudo certo. Ele deu para o senhor. Mas aqueles caras, tudo eu tenho que dar uma satisfação porque o senhor estava ali. Gabriel disse assim para mim. Não foi eu que pensei isso, foi ele que pensou. Pai, o mundo vive em pânico 24 horas. Pai, o povo, os caras vieram falar comigo na certeza da possibilidade do senhor querer pular dali. Então hoje todo mundo cerca, que é algum tipo de problema. Queridos, eu estava com o Esther que está aqui. Não eu, Esther, mas um grupo que estávamos juntos. Eu estava cuidando de um grupo. É um número considerável, muitos jovens. Em um certo lugar. Esther me disse, ela trabalha na área da saúde. É enfermeira, né, Esther? Ela me chamou e fez, apóstolo, deixa eu falar uma coisa. 70% daquele local que a gente foi lá com a apóstola, 70% está dependendo de remédio. Isso eu não acredito. 70%. O psiquiatra fala que 65% a 70% da população está vivendo um vazio dentro de si. Esse vazio está levando as pessoas para os remédios, para os consultórios, está levando para o suicídio, está levando para a depressão, está levando para uma vida sem sentido. Tem gente que está dormindo e quando acorda, diz assim, eu vou ter que viver hoje o dia todinho, é tão difícil para mim, queria dormir o dia inteiro. O vazio. Quem tem vazio, irmãos, está precisando ser preenchido pelo Espírito Santo. Por isso que como igreja nós não podemos julgar
o outro. Nós não podemos julgar o próximo. Nós precisamos levar algo que transborda em nós, que é a presença real do Espírito Santo. Quando Deus olhou para Israel, disse: Israel está como um vale de ossos secos. Vamos sair de Israel, vamos deixar de falar de Israel, e eu tenho 4 minutos para terminar essa palavra. É o suficiente para trazer essa palavra para nós hoje. Quando o Espírito Santo olha para a minha casa, o que é que ele está vendo? Um manancial de águas. Ele está vendo pastos verdejantes. Quando Deus olha para a tua casa, Ele está vendo pastos verdejantes, águas tranquilas. Será que Deus não pode estar vendo vale de ossos secos na tua casa? Quando Deus olha para os nossos filhos, quando Deus olha para o nosso casamento, quando Deus olha para a nossa própria vida, olha aqui para mim, o que é que Deus está vendo? O que é que Deus está encontrando? Assim como Deus olhou para Israel, e Ele disse, como vale de ossos secos, e Ele disse, eu preciso encontrar alguém, e Ele chama Ezequiel, e diz, Ezequiel, olha isso aqui, e Ezequiel olhou, e o que ele viu não era muito bom. Mas eu quero te perguntar, Ezequiel, você crê que esse vale de ossos secos pode se transformar em um grande exército? Ezequiel, tu sabes, então eu sei. O que eu sei, eu digo a você, profetiza. Porque Deus não profetizou. Porque o texto em Jeremias diz que os céus pertencem a Ele, mas a terra deu aos homens. Deus fez de você um sacerdote. Deus fez de você uma sacerdotisa. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é vale dos ossos secos. Você não é um Zé Ninguém. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele te fez e Deus nos deu algo tremendo chamado autorresponsabilidade. Quem vai restaurar a tua casa é a unção que está sobre você. Quem vai restaurar a sua família é a unção que está sobre você. Talvez eu possa ter aqui, sabe o quê? Um marido como o vale dos ossos secos. E a mulher está sem saber o que fazer. Levante-se como profetiza do Senhor. Não desonre o seu marido. Não se coloque como superior ao seu marido. Não ache que a autoridade maior é você. Mas no momento em que se encontra, se ele está mal, você está bem, a profetiza é você. Você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus. Você vai pegar o óleo da unção. Você vai ungir o seu marido todos os dias. Vai amá-lo como se ele estivesse bem. Vai cuidar dele como se estivesse bem. Vai servir como se estivesse tudo bem. Marido, você pode estar vivendo o teu melhor momento, mas a tua esposa, ela pode estar como o vale dos ossos secos. Não, minha mulher está bem, trabalha, disposta. Eu não estou falando de produtividade. Eu estou falando de vida com Deus. Pode ser extremamente produtiva na terra, mas não tem mais a conexão com o Pai. Não tem leitura da palavra, não tem devocional, não tem busca a Deus. Não profetiza, está cansada. Então, maridão, você não vai se colocar como superior a ela. Você vai se tornar o servo da tua esposa. Esposa, tu vai te tornar o servo do teu marido. Alguém tem que ressuscitar nessa casa. Alguém tem que ser Ezequiel nessa casa. Alguém tem que profetizar. Filho do homem, profetiza. Os teus filhos estão perdidos. Os teus filhos estão como o filho pródigo que decidiu por conta própria ir embora. Pai e mãe, se unam, não os amaldiçoe. Não chame eles de condenado, que não tem mais jeito, que são burros, que são incapazes. Não faz isso com seus filhos. Profetiza sobre os seus filhos.